Tá, professor, beleza. Entendi ali o fuso horário e tal, beleza, mas você tá roubando, professor. Você tá roubando, senti que você tá roubando, por quê? Porque você está escolhendo justamente cidades ou localidades que são exatamente múltiplo de 15. E se eu tiver uma cidade que está a 10 graus leste? E aí, eu vou ter que fazer uma regrinha de 3? Bom, se 15 graus é 1 hora, então 10 graus é, sei lá, 70 minutos. Não, o cara é bom de matemática. E não existe isso, tá? Não existe, galera. Presta atenção, ó. Isso aqui é uma coisa bem importante quando você for trabalhar com meridianos que não são múltiplos de 15. Que, convenhamos, é a grande maioria dos casos, né? É difícil ter uma cidade que está exatamente em cima do meridiano. Como que a gente define um fuso horário? Lembrando que fuso horário é esse espaço longitudinal que equivale a 15 graus, beleza? Para a gente saber o centro do nosso meridiano, o centro do nosso fuso, aliás, o centro, ele sempre vai ser um meridiano que é múltiplo de 15. Então, 15 vezes 0, 0 é múltiplo de 15. 0, 15, 30, 45, 60, etc. Isso sempre é o centro do meridiano, é o centro do nosso fuso horário. Só que o fuso horário tem um espaço de 15 graus. Então, o que eu vou ter que fazer, galera? Eu pego aqui, ó, o 0 graus, múltiplo de 15, conto 7,5 para a direita, 7,5 para a esquerda. 7,5 mais 7,5 vai dar um espaço de 15 graus. Para esse espaço de 15 graus, que vai do 0 até o 7,5 leste e do 0 até o 7,5 oeste, eu vou dar o nome de fuso do 0 graus. É o fuso do 0 graus. Então, por exemplo, ó, uma cidade que esteja, sei lá, a 5 graus leste. Isso aqui é um 5, tá? Juro. Ah, agora sim. Uma cidade que está a 5 graus leste. Essa cidade que está a 5 graus leste, fuso do 0. Ela está no mesmo horário que uma cidade que está a 0 graus. Ou que uma cidade que está, sei lá, a 6 graus oeste. Tá? Por quê? Porque tudo está no espaço entre 7,5 leste e 7,5 oeste. Ou seja, está nesse espacinho de 15 graus que a gente vai chamar de fuso do 0. Cheguei no 7,5. Do 7,5 até o 15 e do 15 até o 22,5, ou seja, o 15 é múltiplo de 15, obviamente. Conto 7,5 para cá, 7,5 para lá. Tudo que tiver dentro desse espaço de 15 graus, vai ser o fuso do 15 leste. Então, para isso aqui, ó, eu vou dar o nome de fuso do 15 graus leste. Mesma coisa aqui, ó, 15 graus oeste. Conto 7,5 para a direita, 7,5 para a esquerda. Tudo que tiver dentro desse espaço, eu vou chamar de fuso do 15 graus oeste. Então, se por exemplo, falo para vocês, ó, um exercício, né? Um cidadão saiu de uma cidade que está a 20 graus oeste e foi para uma cidade que está a 20 graus leste. A primeira coisa que você tem que fazer é múltiplo de 15? Não. Então não posso fazer a continha assim. A primeira coisa que eu tenho que saber é saber a qual fuso essa cidade pertence. Uma cidade que está a 20 graus oeste, ela está dentro desse espaço, ou seja, ela pertence ao fuso do 15. Então, para eu fazer a continha, eu vou admitir que aquela cidade está no fuso do 15. Ah, foi para uma cidade a 20 graus leste. 20 graus leste está dentro desse espaço. Está dentro do fuso do 15 leste. Ou seja, se eu saio do 20 graus oeste, que é fuso do 15, e vou para o 20 graus leste, que é fuso do 15 leste, eu vou ter entre as duas cidades 2 horas de diferença. 2 fusos de diferença. Tudo bem? Ah, isso é muito complicado. Eu vou ter que fazer, se não for múltiplo de 15, eu vou ter que ficar fazendo esse desenho e tal. Não. A vantagem é essa. Não. Isso aqui que eu coloquei para vocês é na teoria. Na prática, a gente pode dar uma acochambrada. Só como assim uma acochambrada? É só você aproximar para o múltiplo de 15 mais próximo. Então, se o exercício te der uma cidade que está, sei lá, a 47 graus leste, 47 é múltiplo de 15? Não é. Mas qual que é o múltiplo de 15 mais próximo? 45. Então, na hora de você fazer a conta, ao invés de você colocar que a cidade está a 47 graus leste, você vai colocar que a cidade está a 45 graus leste.
Se a cidade está a 100 graus oeste, pô, 100 graus está entre o 90 e o 105, que são múltiplos de 15. Professor, não sei a tabuada do 15. Vai ter que saber também, hein, galera, por favor, tá? Então, o 100 graus oeste, ele está entre o 105 e o 90. Só que ele está muito mais próximo do 105. Então, para eu fazer a continha, eu vou admitir que a cidade de 100 graus oeste está no fuso do 105 leste. E a partir daí, eu consigo fazer a minha continha. Tudo bem, galera? Então, ó, é questão de você aproximar. Você nunca começa a fazer um exercício de fuso horário com uma cidade que não é múltiplo de 15. Isso não existe. Sempre faça um exercício de fuso horário com cidades que são múltiplos de 15, tá bom? Lembrando, galera, que tudo isso que eu estou colocando para vocês é o fuso teórico, tá? Teoricamente, como os países se dividem. Na prática, é uma recomendação isso aqui, né? Tem países que não querem seguir esse modelinho. Ah, a cada 15 graus eu separo. Você pega, por exemplo, até mesmo no caso do Brasil, que a gente vai falar logo menos. Você acha que interessa? Tipo, ia ter um fuso que ia passar pelo meio do estado do Pernambuco. Aí, realmente, Pernambuco vai ter metade do estado num horário e metade do estado no outro. Até do sentido prático isso é difícil. Então, o limite teórico é esse, a cada 15 graus, tal, etc. Só que na prática, cada país define como que vai ser o seu próprio fuso horário. A Venezuela, por exemplo, toda diferentona, ela decidiu que o fuso horário dela tem meia hora. Então ela é 4 horas e meia atrasada em relação a Greenwich. Pode fazer isso? Pode. A China talvez seja o maior exemplo. A China, pela distância longitudinal que os caras têm, eles deveriam ter pelo menos 5 fusos horários no território deles. Sabe quanto que eles têm? 1. Eles têm mais ou menos 75 graus de longitude. Eles têm um único fuso. Professor, isso não é ruim? Claro que é. É para as populações que não vão ter o horário solar, porque o fuso horário foi criado no sentido de que o meio-dia seja o ponto em que o Sol está mais alto na sua trajetória para o espaço onde você está. A gente tem cidades na China em que, sei lá, amanhece 9 horas da manhã, enfim, né, uma coisa lamentável, porque a China decidiu que tem que ter um único fuso horário, tá bom? Então isso aqui é tudo teórico que eu tô falando para vocês. Na prática, cada país adota o fuso que bem entender. Beleza? Pensando nisso aqui, eu vou propor um próximo exercício para vocês para a gente discutir um conceito bem interessante e difícil, abstrato, doidão. Eu vou te ensinar que dá para a gente viajar no tempo e você pode comemorar seu aniversário 2 vezes no mesmo dia. Da hora, hein? Tira um print aí, galera. Para a gente entender esse conceito, eu vou fazer mais um no Ricardo Veste aqui, ó. Um viajante saiu da cidade A, 179 graus leste, em direção à cidade B, 179 graus oeste, às 20 horas do dia 21 de maio. Professor, de novo. Coincidência, coincidência. Sabendo que o tempo de viagem é de 0 horas, tá? Então não tem tempo de viagem, determine o horário de chegada do viajante em B. Vamos lá, galera. Ó. É um exercício que a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar os meridianos que ele me deu. Meridiano é múltiplo de 15? Não. 179 graus leste não é múltiplo de 15. Qual que é o múltiplo de 15 mais próximo disso aqui? 180 graus leste. Múltiplo de 15 mais próximo. A outra cidade que ele me deu, 179 graus oeste. 179 graus oeste é múltiplo de 15? Não. Então vou lá aí. 180 graus oeste. Já comecei a fazer meu exercício. Aí eu vou lá e desenho as cidades, ó. Ele estava aqui, ó. Cidade A estava a 180 graus leste e a cidade B estava a 180 graus oeste. 180 graus oeste. Beleza. Ele falou que ele saiu, deixa eu até colocar mais para baixo aqui, ó. Ele falou, galera, que ele saiu da cidade A, né, às 20 horas. Então vou colocar aqui, ó. Ele saiu às 20 horas do dia 21/5. Eu quero saber que hora que ele vai chegar na cidade B. Que hora que ele vai chegar depois que ele percorrer todo esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço, tá? Como que você pode fazer isso? Olha a complicação, né? Você pode ir contando de palitinho em palitinho? Pode? Então, ó. 180 leste, 165 leste, 150 leste, 100... Não vou fazer todos, tá? Galera, concorda que daqui até aqui nós temos um espaço de 180 graus. Se eu dividir por 15, isso vai dar um espaço de 12 fusos. 12 fusos. E
eu percorrendo desse espaço até esse espaço, eu vou estar percorrendo mais 180 graus. Ou seja, mais um espaço de 12 fusos. Soma aqui, ó, 12 fusos mais 12 fusos, eu vou ter exatamente 24 horas, ou seja, 24 fusos de diferença. 24 fusos de diferença. Tô saindo do território para leste e tô vindo para um território para oeste. Portanto, eu vou subtrair esses 24 fusos. Se aqui, 24 horas, né? Se aqui era 20 horas menos 24 horas vai dar 20 horas, só que menos 24, né? Do dia 20/5. Professor, e o tempo de viagem? Você não vai contar o tempo de viagem? O próprio enunciado falou aqui pra gente que o tempo de viagem é 0. Então, ó, realizar meu sonho aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Me teletransportei, galera. Goku aqui, ó, me teletransportei, beleza? É um tempo de viagem igual a 0. Na verdade, não precisaria nem fazer o teletransporte para isso, porque o aluno, ele já conseguiu pegar o que eu tô falando. Nossa, professor, ele atravessou o mundo inteiro em nada? 0 tempo de horas? Ele não atravessou o mundo inteiro. Vamos ver onde que é o 180 graus? Aqui, ó. 0 graus é aqui. 180 graus leste é esse ponto aqui, ó, antípoda, chamado de linha internacional da data. O 180 graus oeste também é a linha internacional de data. Calma aí, professor, você está me falando então que existe um meridiano, os 180 graus, que ele vai ter uma separação em questão de poucos metros, de 24 horas de diferença? É exatamente isso. Para isso, a gente chama os 180 graus de LID, que é a linha internacional da mudança de data. Quer ver, galera? Vamos ver o que aconteceu? Tira um print aí, ó. Esse aqui, galera, é a linha internacional de data, que é exatamente o meridiano 180, a LID, tá? Como eu prometi para vocês, ó, um fuso, como que a gente define? Meridiano múltiplo de 15, 180. 7,5 para lá, 7,5 para cá. Tudo que tiver dentro desse espaço vai estar exatamente no mesmo horário, porque é o mesmo fuso, é o fuso do 180. Só que o fuso 180, ele tem uma particularidade diferente. Metade do fuso que está a leste, tá? Professor, aqui você colocou o contrário, você colocou leste para a esquerda. Cuidado, hein, galera, por quê? Ó, aqui está aqui está o meridiano de Greenwich. Aqui, ó, essa parte onde está o Alasca, onde está o Canadá, concorda que é para oeste, concorda, né? Então é oeste do meridiano de Greenwich. Aqui é tipo 190, 175 tal graus oeste, e essa pontinha da Rússia é o extremo leste. Só que se você olhar pela linha internacional de data, vai estar diferente, né? Pela linha internacional de data, vocês estão vendo, ó, que essa parte da Rússia, que é o extremo leste do mundo, está a seu oeste, e essa parte que é o extremo oeste do mundo está a seu leste. Porque leste e oeste a gente pega como referência pelo meridiano de Greenwich, não pelo meridiano 180 graus, tá? Por isso que ali parece que é diferente. A única coisa é que eu estou colocando leste e oeste baseado no 0 graus, ou seja, do outro lado da lousa, tá bom? Do 172,5, 7,5 leste, até o 180, aqui vai ser o fuso mais 12 GMT, ou seja, é o que está 12 horas adiantado em relação a Greenwich. Então, por exemplo, ó, aqui são 20 horas do dia 21/5. Isso quer dizer que no fuso do 0 são 12 horas a menos. No fuso do 0 agora, seriam 8 horas do dia 21/5, tá? E a outra parte do fuso, o fuso menos 12, ele está 12 horas atrasado em relação a Greenwich. Então, são 12 horas a menos, né? Se lá é 8 horas do dia 21/5, menos 12 horas, 20 horas do dia 20/5. Ou seja, galera, o que eu estou falando para vocês? Que se eu tiver uma ilha, por exemplo, exatamente aqui no meio, beleza? Metade da ilha vai estar no dia 21/5, a outra metade vai estar no dia 20/5. Então, olha que beleza, ó.
Você tá nessa partezinha da ilha. Aí eu amo meu aniversário. Aí vou lá, né? 0 horas, dia 21/5, tô aqui, ó. Aê, papapá, festinha, baladinha, papapá, beleza, comemorei. Aí 24 horas do dia 21/5, acabou meu aniversário. Opa, pulo pra essa parte da ilha. Fui pras 24 horas do dia 20/5. Vai começar meu aniversário de novo. Baladinha, festa, papapá. Ou então tem um dia muito traumático na sua vida. Um dia que você odeia, né? Sei lá, morte de alguém importante e tal. Aí você fica aqui. Aí quando vai dar às 0 horas do dia que você não gosta, você pula pra cá, você pulou esse dia na sua vida, tá? Isso existe, galera, é a linha internacional de data. Lembra que eu falei pra vocês que era importante deixar os 0 graus no meridiano de Greenwich? Era importante, né? Por quê, professor? Porque deixando o meridiano de Greenwich, os 180 graus, ou seja, onde essa diferença de 24 horas em questão de pouquíssimo espaço, vai estar no meio do Oceano Pacífico. É isso aqui, galera, ó. Concorda que afeta poucas pessoas? Imagina se a linha internacional de data passasse pelo meio do Brasil. Aí metade do Brasil está num dia, metade está no outro. Imagina a confusão com bolsa de valores, economia, comércio. Ia ser uma coisa meio louca, tá? Então isso aqui é a linha internacional de mudança de data. Belezinha? De verdade, galera, isso aqui é uma coisa muito louca, tá? Muito mais avançada. Muito avançada. Se a gente tem um barquinho, por exemplo, ó, vindo aqui, sei lá, Austrália. A Austrália está no extremo leste, né? Austrália. E ela quer vir para o Chile, ela vai fazer por esse caminho. Só que quando chegar no Chile, provavelmente se a viagem durou, sei lá, 5 horas, ela vai chegar 19 horas antes do que ela saiu, porque ela passou pela linha internacional de mudança de data. Doido, né, galera? Doido. Tá bom? Então, ó, tira um print aí. E por fim, os fusos do Brasil. O Brasil, ele é dividido em 4 fusos diferentes. Que nem eu falei para vocês, galera, o fuso teórico que a gente estava vendo até agora, ele não necessariamente ele precisa ser seguido à risca, né? Então imagina, se a gente fosse colocar os fusos teóricos, estados brasileiros iam ser cortados pela metade, fazendo com que dificultasse demais a governabilidade. Os fusos horários, eles têm que servir à sociedade, aos estados, não os estados servir aos fusos horários. São, né? Então o fuso horário não pode ser a prioridade de um país, beleza? Mas o Brasil ele segue bem parecido o que é recomendado. A gente tem 4 fusos diferentes no nosso território, visto que a gente tem uma grande extensão longitudinal, tá? A gente tem o fuso -2 GMT, cara, esse chama Greenwich Mean Time, tá? Ou seja, o horário em relação a Greenwich. O senhor repete esse inglês aí? Greenwich Mean Time, ou seja, horário em relação a Greenwich, tá? O Brasil ele tem uma parte do território que está 2 horas atrasado em relação a Greenwich. Pedro Vaz, Trindade, Fernando de Noronha, são territórios que estão 2 horas atrasados em relação a Londres, que é o fuso inicial, o meridiano inicial. Nós temos o fuso -3 GMT, que pega aí os estados do Sul, do Sudeste, Nordeste e parte do Centro-Oeste, inclusive, galera, Brasília, tá? Esse aqui, o fuso -3, é o horário oficial de Brasília. Geralmente a galera, quando vai ver evento esportivo, né, vai ver jogo da Champions, por exemplo, fala assim, olha, o jogo da Champions vai passar 15h45, horário de Brasília. Se você mora em algum desses estados que eu citei para vocês, Sul, Sudeste, tal, você nem liga, né? Tá, Brasília, que é isso? Tá, dane-se. Mas quem mora, por exemplo, no Amazonas, quem mora no Mato Grosso do Sul, tal, aí vai começar a sentir diferença, porque tá em horário diferente, tá bom? Por quê? Porque parte do Centro-Oeste e do Norte do país tá no fuso -4, ou seja, tá 4 horas atrasado em relação a Greenwich. E a gente tem o fuso também -5, que pertence só ao Acre e uma partezinha ocidental da Amazônia. Esse fuso -5 ele foi o que mais sofreu alterações recentes. Até 2008 esse fuso existia, tá? Daí ele foi tirado, a justificativa era uma integração maior do Acre à realidade nacional. A gente sabe, galera, que teve pressão, inclusive de emissoras de televisão, porque imagina, ó, o Jornal Nacional ele é ao vivo para o território inteiro. O Jornal Nacional passa no horário oficial de Brasília às 8h30. Isso quer dizer que no Acre estava começando 2 horas antes, estava começando às 6h30. A novela das 9 passa depois do Jornal Nacional. A novela das 9, que começa às 9h15, novela das 8, né? Enfim, tá? Mas a novela que começa às 9h15 estava começando às 7h15 no Acre, na parte ocidental do Amazonas, e isso estava fazendo com que algumas cenas mais picantes, umas coisinhas ali aparecendo, né? Quem sabe essas novelinhas, Big Brother também, né? Enfim, não pudesse passar às 8 horas. Como vai passar uma novela, galera, que tem nudez, que aparecem umas coisinhas ali, né? Que a gente sabe, às 7h30, às 8h30. Não pode fazer isso, tá? Então começaram a censurar e a pressão de algumas emissoras, inclusive a Globo, fez com que o Congresso tirasse o fuso com a justificativa de integração nacional.
População do Acre não gostou, da Amazônia Ocidental não gostou, pediram o seu fuso de volta e pós anos 2012 conseguiu ter o seu fuso de volta. Então essa aqui é a realidade do Brasil hoje. O Brasil tem 5 fusos horários. Então, por exemplo, né? Eu já fui pro Mato Grosso do Sul, já fui pra Bonito, visitar Bonito, eu moro em São Paulo. Eu saí, não lembro exatamente o horário que eu saí, tá? Saí, sei lá, acho que era 5 horas, 6 horas, 18, né? 18 horas. E a viagem durava 2 horas e meia. Aí eu saí de São Paulo às 18 horas, a viagem durou 2 horas e meia e eu cheguei às 19h30. Só não durava 2 horas e meia? Como que você vai chegar só 1 hora e meia depois? Porque durou 2 horas e meia a viagem, só que quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, que é um fuso a menos do que São Paulo, eu tive que atrasar 1 hora no meu relógio. Tudo bem? Professor, eu vou ter que decorar isso aqui? Vai. Vestibular pede, galera, pede para você saber qual que é o fuso do Macapá, qual que é o fuso de Recife, e ele vai colocar a capital, tá? Fala assim, ó, tal viajante saiu de Porto Alegre em direção a Manaus, tal viajante saiu de Recife em direção a Porto Velho, tal viajante saiu de, sei lá, Salvador em direção a Rio Branco. E você tem que saber as capitais e tem que saber os fusos dessas capitais. Então eu recomendo, galera, que vocês peguem esse mapinha de fuso do Brasil, tem que saber as capitais também de cada estado, e aprendam e decorem, porque ele pode pedir questão de fuso horário sem te informar em qual longitude, em qual GMT, a quantas horas atrasado esse espaço está em relação a Greenwich, tá bom? Então fique esperto que isso pode aparecer no seu vestibular. Beleza? Tira um print aí, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos, abraço, tchau e até a próxima, galera. Falou!